Olá pessoal, tudo bem? Sou eu, Matheus, aqui da Escola Esotérica Grande Pentáculo Solar e hoje eu vou conversar com vocês, bater um papo com vocês sobre tarô. Tarô, para quem não sabe, é uma máquina que serve tanto como uma ferramenta oracular, ou seja, para ver o futuro, passado, presente, tanto como forma de autoconhecimento, tanto quanto para medição de energias e formas terapêuticas, tá? O tarô, ele possui 22 cartas, que são numeradas de 0 a 21, que são os arcanos maiores, que representam os grandes arcanos da humanidade, grandes momentos da humanidade que toda a humanidade passa, né? Todas as pessoas passam, todas as civilizações passam, faz parte de um arquétipo, ou seja, uma energia, um inconsciente, uma inteligência inconsciente que existe dentro de todas as estruturas sociais e humanas, tá? E os arcanos menores, eles são cartas numeradas de 1 a 10, mais a corte, que representam os reis, rainhas, os pajens e os cavaleiros, tá bom? E alguns vão ser valetes e cavaleiros, enfim, que são divididos em 4 naipes, que são paus, copas, espadas e ouros, tá? Em geral, todo mundo que estudou um pouco de tarô sabe que as cartas que envolvem o naipe de espadas, elas são, como a própria palavra diz, espadas bastante conflituosas, bastante caóticas. Em geral, falam sobre conflitos, em geral, falam sobre caminhos tortuosos, dificuldades, né? Mas o naipe de espadas ele não é só negativo, ele tem muita coisa positiva também. O naipe de copas, ele normalmente vem com uma pegada mais voltada para o emocional, voltada mais para as questões da imaginação, voltada para as questões das virtudes pessoais, né? Enquanto que o naipe de paus fala sobre vontade, determinação, fala sobre capacidade de realização, e o naipe de ouros fala sobre espiritualidade, fala sobre corpo humano, fala sobre outras características, tá? Você pode encontrar no tarô informações sobre saúde, amor, finanças, educação. Você consegue ver no tarô informações sobre tudo o que existe na sua vida. E como que você faz para conseguir jogar o tarô de forma fidedigna, ou seja, real, prática, né? Tem muita gente que joga tarô, mas não está contente com o resultado que tem com as cartas, com o nível de acerto que tem. O que eu posso dizer para você é fácil você conseguir chegar a um nível de acerto de 99%, por exemplo, 98%, 90%. Não é difícil. Em geral, uma pessoa que se dedica ao tarô, ele consegue isso aí em torno de alguns meses, 2, 3, 4 meses jogando. Por que que isso acontece? E com algumas pessoas que estão aí há anos não conseguem ter esse desenvolvimento. Em primeiro lugar, por quê? Muitas pessoas cometem um grave erro de ler as cartas do tarô através de palavras-chave, através de como o amiguinho joga, através de como o amiguinho vê. Eu estou dizendo que vocês não podem trocar conhecimento? Não. Trocar conhecimento é muito importante, porque isso expande os horizontes do tarólogo. Mas se você vê a carta do Dois de Copas e alguém faz uma interpretação que não faz nenhum sentido para você, se ela não fez sentido para você, você não deve utilizar. As cartas, elas, em primeiro lugar, vão se comunicar com você. Então, se você tem ali o Dois de Copas e uma pessoa fala que ele representa duas pessoas que estão assinando um contrato, ou estão, sei lá, andando para caminhos opostos, ou a raiva está dominando as duas pessoas por conta do leãozinho vermelho aqui em cima, e você acha que não é isso, você sente no seu íntimo que a sua carta do tarot não se corresponde a essa energia, então você não a utiliza. Mas eu vejo pessoas se forçando a ler as cartas dentro de conteúdos e conceitos que estão sendo desenvolvidos pela experiência de outras pessoas. A experiência de outras pessoas é muito rica, desde que ela faça sentido com o seu modo de viver e a forma como você olha e enxerga essa carta. Cada carta é um arcano. Cada arcano é como se fosse uma consciência, uma inteligência, aonde possui personalidade, possui forma de comunicação, possui uma estrutura mais própria. Sempre digo, quem tem tarô tem 78 amigos muito fiéis que sempre dizem a verdade. O tarô, de fato, ele não erra. De fato, ele não erra. O que nós erramos é na nossa interpretação. E é aqui que nós temos a chave da situação. Muita gente fala que tarô é um dom divino, né? Tem gente que fala que tarô é uma questão só espiritual. Não é. Tarô, ele é prática, ele é técnica. Então ele significa também estudo.
Se você tem o dom de ler tarô desde a infância, tem gente que fala que começou a ler tarô com 2 anos de idade, tem gente que fala que começou a ler tarô quase dentro da barriga da mãe. Eu dou os parabéns para você. Você tem um conhecimento muito raro, mas isso não significa que você não deva se especializar, não deva se estudar, não deva ensinar também outras pessoas. E isso passa pelo crivo de você entender que ali você tem um comprometimento intelectual com as cartas. Quando você joga as cartas para alguém, você está trabalhando com a vida da pessoa. De certa forma, uma parte do karma do que essa pessoa vai fazer depois dali também é seu. Então você precisa ter ética, você precisa ter um trabalho que seja fidedigno, ou seja, que esteja pautado no desenvolvimento da pessoa, do consulente e também seu enquanto profissional. Muitas pessoas chegam pra gente e vêm falar assim: ah, mas o tarô eu não consigo porque eu não tenho evidência. Tarô não é evidência, tá? Evidência é uma outra coisa. O tarô é leitura. Então, quando você joga o tarô para alguém, você não está fazendo vidência para essa pessoa. Você não está vendo o futuro da outra pessoa. Você está lendo o futuro dessa outra pessoa. E como toda leitura, ela passa pela interpretação, tá? Você interpreta as cartas. Às vezes, nesse ponto que você tem dificuldade de conseguir compreender as cartas. Quando sai num jogo, às vezes, sobre questões de finanças e você vê que está saindo cartas só do naipe de copas, por exemplo. E aí você emperra, você não sabe o que fazer, né? Tudo é possível. O tarô, ele tem várias formas de se comunicar com você. Como que você vai realizar esse contato com as cartas? Em primeiro lugar, encontrando qual o seu deck. Se você tem um tarô muito moderno, em geral os tarôs modernos eles fogem muito da ideia dos tarôs clássicos. E os conteúdos que nós encontramos na internet, seja através de vídeos do YouTube, seja através de páginas no Facebook, grupos do WhatsApp, ou em próprios sites que você encontra pela internet, eles são voltados mais para os tarôs clássicos. Quais são os tarôs clássicos? Os tarôs Rider-Waite-Smith e o tarô de Marselha. São os mais clássicos que você vai encontrar, são os mais fáceis de se encontrar nos dias de hoje, são também um dos mais baratos, assim, né? São os que têm um custo-benefício mais em conta nesse momento. Então, se você tem um tarô que ele é muito diferente, você está vendo conteúdos que são mais voltados para esses outros tarôs que são clássicos, vai ter uma dificuldade de interpretação. Então, se você quer estudar, se você tem interesse de aprender tarô, comece comprando um tarô clássico. Porque aí você vai ter conteúdo sobre eles. Mais pra frente, depois de um ano, alguns meses, que você tiver sentir que pegou domínio das cartas, que você já sabe mais ou menos qual é o significado de cada uma e como se comunicar com cada uma, aí você pode estender e ir para um tarô mais moderno, mais diferente, né? Tem tarô dos gatos, tem tarô das bruxas, o tarô das bruxas, inclusive, se eu não me engano, eu não tenho o tarô das bruxas, eu nunca cheguei a ver essas cartas pessoalmente, mas ele tem até uma coisa de trocar um pouco a questão do diabo, né, da carta número 15, eu nunca lembro os números, tá? Eu vou ver se é realmente 15, porque de verdade eu não utilizo a numerologia, os números, para fazer as interpretações. Até porque, em geral, as cartas dos arcanos maiores antigamente não tinham números, né? Foi uma invenção que veio mais tarde. Se não me engano, o diabo é sim, 15. Tá. 15. O diabo, ele tem uma conotação diferente dentro do tarô das bruxas, né? Se eu não me engano, lá é chamado de a sombra. Porque ele fala sobre aspectos que normalmente nós tentamos, enquanto pessoas, solapar, ou seja, esconder durante o nosso convívio ali, no dia a dia, com as pessoas e tal. É o que o id, né, exerce de pressão o id não. O id recebe de pressão pelo superego, transformando assim num ego social, né, que você consiga conviver em sociedade e tal. O diabo, ele tem essa característica de representar as pessoas que se deixam levar pelas paixões, pelas emoções, são pessoas que falam, são cartas que falam sobre
sentimentos que são considerados mais negativos, que são mais intragáveis, que são mais difíceis. Então, nesse tarô das bruxas, ele vai ter o nome de A Sombra, que é o nosso aspecto de sombra. É o nosso id, ou seja, o nosso instinto animal, né? Ali manifestado em forma de carta. No final das contas, representa mais ou menos a mesma coisa, tá? Não tem grandes problemas. Mas, para quem está começando a estudar, vendo essa diferença, isso pode ser um problema. Outra coisa que eu queria conversar com vocês é sobre a limpeza das suas cartas, tá? As suas cartas precisam estar sempre muito limpas energeticamente. Energeticamente, eu não estou dizendo de espiritualidade. Eu estou dizendo que as suas cartas têm uma energia. Assim como os alimentos que você consome têm energia, assim como o seu corpo tem energia, assim como a fiação elétrica da sua casa tem uma energia. As cartas, elas trabalham diretamente com a leitura de energias. Por isso, quando você faz uma leitura, é muito importante que você utilize uma forma de limpeza. Tem gente que limpa com incenso, tem gente que deixa as cartas em cima de um copo com água, mas isso não é muito legal, porque as cartas podem acabar pegando umidade de forma indireta e empenando, dando bolinha, enfim, estragando a pintura e tal. Qual que é a forma mais segura de você fazer uma limpeza nas suas cartas logo depois de uma consulta, para que ele fique sempre afiadíssimo? Utilizando uma barra de selenita. Selenita é um cristal, se eu não me engano, ele é silicato de cálcio. Eu não me lembro muito bem da composição dele. Mas essa é uma pedra que ela é autolimpante. Ela limpa outros cristais, limpa a si mesma e energiza outros cristais e energiza a si mesma. Então, sempre, o que eu acho que é imprescindível para você enquanto tarólogo? Você precisa ter uma toalhinha simples mesmo. Você pode pegar a toalha com motivos mais esotéricos, né? Ou não. Você pode ter uma toalha comum, é nessa toalha aqui que eu faço meus atendimentos, é uma toalha bem simples, tá vendo? Aonde você guarda as suas cartas. Você guarda essas cartas com uma selenita, tá? Não precisa ser uma grande, que nem essa, você pode... Tem umas que são vendidas mais pequenininhas, mas que seja uma selenita, tá? Porque aí, toda vez que você limpar, toda vez que você tirar as cartas, você vai estar limpando as energias suas, do ambiente, do seu cliente, né, do seu consulente, com esse cristal. E aí, na próxima vez que você for pegar, ela vai estar afiadíssima. Você vai ver que até é diferente o método de embaralhar, você vai ver que não vai ficar difícil de embaralhar e as cartas vão fazer sentido para você, tá? Usa essa dica que eu tenho certeza que vai dar muito bom. Eu também uso alguns outros cristais para fazer a minha leitura. Mas aí já é uma questão minha, é uma crença minha de proteção. Por quê? Às vezes, em geral, as pessoas não vêm se consultar com o tarô porque estão felizes, tá? Normalmente é porque essas pessoas estão passando por algum problema, normalmente é porque essas pessoas estão tristes com alguma situação, normalmente é porque as pessoas estão passando por alguma dificuldade, elas precisam de alguma orientação ou de uma antecipação do futuro para ver como se organizar, tá? E às vezes as pessoas estão um pouco carregadas. E eu, por exemplo, eu tenho uma mediunidade um pouco desenvolvida, não é tanto, não trabalho com a minha mediunidade, tá? Mas a gente sente as energias. Isso daí qualquer pessoa tem capacidade de sentir. Então eu utilizo alguns cristais de proteção. Alguns cristais levinhos de proteção, pequenos, não precisa ser muito grande, não. Eu utilizo, então, o olho de tigre, que me protege bastante, me dá poder pessoal, eu gosto disso. Eu utilizo também uma angelita, que é mais voltada com os anjos, e depois eu vou explicar por que eu utilizo essa pedra. E uma esmeraldinha, tá? Que eu utilizo aqui. Faço um triângulozinho de cristais aqui na minha mesinha e faço os atendimentos aqui, tudo bonitinho. Por que eu utilizo a angelita aqui nas minhas leituras de cartas? Eu disse para você que você não precisa misturar religião e espiritualidade com tarô, tá? Você não precisa crer em nada para você jogar o tarô. O tarô é técnica prática de leitura, de interpretação de cartas. Mas eu tenho na minha vida, no meu coven, o trabalho com seres angélicos, seres angelicais, né? Então eu trabalho com São Miguel, São Gabriel, São Rafael, São Miguel Arcanjo, trabalho com os anjos Shri-Ramphras, que são os 72 anjos, né? Que ficou muito comum ali com os livros da Mônica Bonfilho nos anos 90. Então eu trabalho com os anjos. E eu consagrei o meu tarô a São Gabriel Arcanjo,
Era um anjo com quem eu não tinha muita proximidade. Eu tinha mais proximidade com a energia combativa de São Miguel, até por conta do meu ascendente em Áries, né? Então, eu tinha mais facilidade de compreender a energia de São Miguel, já tinha algum contato com o São Rafael também, com alguns trabalhos de cura, né? Então, assim, eu queria consagrar esse tarô para também me aproximar de São Gabriel Arcanjo, porque assim essa missão também vira uma missão espiritual, ou seja, é uma forma de eu conseguir ajudar as pessoas a romperem ciclos negativos, é uma forma de eu ajudar as pessoas a conseguirem optimizar suas potências, suas potencialidades, né, suas capacidades, seus talentos, e de enxergar melhor a situação trazendo boas novas para a pessoa. Porque se engana quem acha que jogar tarô é trazer informações sobre morte, é trazer informações sobre doença, sobre quem vai morrer. Isso às vezes acontece. Mas a nossa missão é direcionar você para o seu melhor caminho. Um bom tarólogo, ele respeita o seu livre-arbítrio, ele vai saber como transformar essa informação que ele vê nas cartas para o consulente de forma que não choque ele, mas que sim sejam fiéis à realidade, ou seja, que mostre o que você está vendo e o que é que pode ser feito a partir dali. E São Gabriel Arcanjo é ninguém mais, ninguém menos do que o portador das boas novas, né? Ele quem trouxe ali para a Virgem Maria o conhecimento de que ela seria mãe de Deus, né? E eu achei incrível que o tarot tem essa função de trazer boas informações, de ajudar as pessoas. O tarot não é uma máquina que coloca medo nas pessoas. Quem coloca medo nas pessoas são alguns tarólogos que não possuem, não estão ainda muito ligados à ética do seu trabalho, tá? Então, assim, se você quer fazer essa leitura, quer trabalhar para as pessoas, sabe que esse é o seu caminho, quer fazer isso, gosta disso, você precisa de um deck, você precisa de uma toalhinha para você jogar, porque ele vai deslizar melhor as cartas ali. Você precisa de alguns cristais para se proteger e outro para limpar as suas cartas, tá? Sem colocá-las em risco, tá bom? Além de que você precisa entender que você tem uma função, que não é amedrontar o seu cliente, não é colocar o seu cliente contra a parede, não é transformá-lo numa pessoa que vai sair dali preocupado, com a cabeça cheia de coisas. Às vezes o seu cliente chega para você e ele nem sabe o que perguntar. É muito comum eu ver clientes que pagam R$ 100 ali a hora, R$ 50, 30 minutos, é um dinheiro bastante considerável, mas não sabem o que perguntar, ficam com medo. É medo isso, gente. É dificuldade de conseguir entender que o tarô ele não está ali para te fazer mal. Pelo contrário, ele está ali para te ajudar. Ele está ali para te orientar. Então, outra coisa que eu sempre digo é que o tarólogo também tem responsabilidade sobre a pergunta do cliente. Você pode ajudar o seu cliente a fazer as perguntas. Em geral, deixa os clientes muito livres, né? Nas minhas consultas, eu sempre peço para que eles pensem nas perguntas algum momento antes. Eu nunca tiro de cara. Eu sempre falo, marco com a pessoa num horário específico. Peço para ela pensar em mais ou menos 5, 6 perguntas ali para ajudar ela a se organizar melhor, tá? E aí a gente vai vendo como estão sendo estruturadas as perguntas, a gente vai trabalhando em cima delas, né? Já deixando tudo escritinho, bonitinho. E dependendo de algumas situações, eu falo para ela, olha, vou tirar para você um método que ele vai também te dar um norte sobre o que você pode fazer, tá? Que ele não vai te deixar à deriva nessa situação. Então ele vai dizer o que você vai fazer, o que você pode fazer, o que vai acontecer se você fizer o que está sendo indicado aqui, né? Então, assim, são coisas positivas, são coisas que você vai conseguir ajudar a pessoa a alcançar um patamar diferente, né? Trabalhar com o tarô é trabalhar com a luz, não é trabalhar com a sombra. Por mais que existam cartas com conteúdo um pouco mais sombrio, como o Diabo, como a Torre, que é muito temida, né? Ainda assim você está ajudando a pessoa a se refazer. Mesmo a carta da morte, e eu acho que isso que é o mais interessante no tarô, ele não representa o fim de tudo, mas sim de um ciclo que se encerra e que começa a partir de uma nova perspectiva, com novas possibilidades, com novas nuances, com uma reestruturação da sua vida. O tarô é luz. O tarô quem trabalha com o tarô são pessoas iluminadas, são pessoas que quando trabalham bem, trabalham para o bem da pessoa, trabalham para o seu bem e trabalham para o bem das pessoas a quem você está atendendo,
tá? Então, esse aqui foi o nosso primeiro vídeo, só fazendo um bate-papo rapidinho sobre tarô, mostrando para vocês que é sim uma possibilidade, tá? Vocês podem ser muito felizes jogando tarô, vocês podem prosperar jogando tarô, vocês podem conseguir conquistar coisas jogando tarô. O tarô, ele é uma potência, tá bom? E eu espero vocês no próximo vídeo, onde a gente vai conversar um pouco mais sobre os arcanos maiores, falar um pouco sobre como você pode utilizar os conhecimentos que você tem para conseguir compreendê-los e como colocá-los na sua vida no dia a dia, de forma segura, de forma prática, de forma que você compreenda cada uma dessas cartas, tá bom? Eu sou o Matheus, eu vou ficando por aqui. Um beijo para vocês e até a próxima.